Gente, vamos lá. Hoje, propriedades dos logaritmos na segunda aula. Primeira aula ainda, resolução de tarefa, definição, e aqui sim, nas propriedades você vai ver mesmo uma grande função dos logaritmos. Só que vai depender, lógico, de informações. Mas vamos lá. Retomando, é pouca coisa, teoricamente, que você precisa saber. De novo, o resto é tudo antigo. E se você tem dificuldade, você tem que batalhar. Gente, definição de logaritmo. Log de logaritmando A numa base P sempre vai ser um número N. Aonde? Simplesmente o que você faz aqui, a interpretação é que N é o número que eleva a base e dá o logaritmando. P elevado a N tem que dar A. Aí você pode pensar que você voltou a estudar a matéria anterior. Você tem o que a gente chama de uma equação exponencial. Você simplesmente pensava em trabalhar na mesma base a fim de igualar os expoentes. Isso era a sua tarefa, teoricamente, para essa semana. Onde simplesmente cai na nossa exponencialzinha. Lembrando, A é um logaritmando, sempre um número maior que zero. A base sempre maior que zero e diferente de 1. Porém, o logaritmo pode ser qualquer valor real, positivo, negativo. O expoente da base vai ser qualquer valor real. Isso era o que a gente falou para vocês na aula passada. E as consequências. Para ser rápido em alguns logaritmos imediatos, log de 1 em qualquer base vale 0. Log de 1 em qualquer base vale 0. Log de A na base A vale 1. Log de A elevado a N na base A vale N. E A elevado a log de N na base A, quando a base aqui é igual à base do logaritmo, vale o expoente N. E a tarefa da página 42 que eu pedi para vocês é um bando de exercícios onde só aplica a definição. Aí, ó, vamos lá, corrigindo. Sua intenção aqui é chamar aqui de N e aplicar a definição. Porém, né, gente, a gente começa a cutucar vocês no seguinte sentido. Quando a gente mexe com a base 2 é mexer com uma base fácil, você deve entender que 2 elevado a 0 é 1. 2 à primeira é 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. 2 à nona, 512. 2 à décima, 1024. Por quê? A gente usa o 2 justamente para facilitar para você. Isso tem que ser automático, tanto que um logaritmo desse, no amadurecer da sua ideia, você tinha que resolver de cabeça. Qual o número que eleva o 2 a 32? 5. Só que aí, para muitos de vocês ainda, né, a preguiça faz com que, eu não sei assim, então tá. Vai lá, aplica a definição. A definição é para todos. Não é só de cabeça, só que isso vai atrasando. 2 elevado a N tem que ser 32. Aí, o que é 32? Eu não guardo mesmo, então vai lá. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4.
4, 5. O mesmo cara, isso a gente fala e aponta o dedo. O mesmo cara que tem preguiça de guardar isso, tem preguiça de copiar isso. Aí depois não vai entender na hora de estudar. Por isso que fala que a matemática é difícil. Da onde que ele tirou esse 5? Aqui. Que você às vezes não copiou. Não dá para entender a matéria. Aqui agora, basta que n seja 5. Só que aí o pessoal que vai atrás já guardou, eu sei que é 5. Para que fazer? Só que não são todos que dá para fazer assim. Mas aí se começa também a ligar as antenas. Aqui não dá para saber qual número que leva 25 para dar 125. Eu não tenho ideia. Mas eu tenho ideia para ligar a antena que 25 vira 5. 5 ao quadrado. E 125 vira 5. 5 ao cubo. É só decompor, que já já a gente decompõe. Aí vai lá, aplica a definição. Ninguém está falando que tem que resolver de cabeça tudo. 25 elevado a n tem que dar 125. Então vai ficar 25 elevado a n igual a 125. 25, acho que todo mundo sabe que é 5 ao quadrado, elevado a n. 125, quem tiver alguma dificuldade tem que fazer. Quem divide por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então é igual a 5 à terceira. Fica 5 elevado a 2n igual a 5 à terceira. Mesma base já estão. Basta que 2n seja 3. n é 3 meios. Resposta deste logaritmo. De novo, já chamando tua atenção. 1/3 vira 3. Só saber a regrinha lá de inverter a base. 27 vira 3. 3 ao cubo. Só decompor. Se vai dar para trabalhar na mesma base, você não precisa saber grande coisa. 1/3 elevado a n tem que dar 27. 1/3 para inverter fica expoente negativo. 3 a menos 1 elevado a n, 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 3 ao cubo. 3 elevado a menos n igual a 3 ao cubo. Menos n é 3. N é menos 3. Tá lá. Menos 3. Que daria para fazer de cabeça. 27 é 3 ao cubo. 1/3 teria que inverter. Menos 3. Log de 49, log de raiz de 7 na base 49. 49 vira 7, 7 ao quadrado. Raiz de 7 eu me viro aí com alguma propriedade. Chamo isso de n. Aplico a definição. 49 elevado a n tem que dar a raiz quadrada de 7. 49 é 7 ao quadrado. Elevado a n tem que dar, quando você tem uma raiz, o índice vira denominador. 7 elevado a meio é raiz de 7. Sai que 7 elevado a 2n é igual a 7 elevado a meio. 2n tem que ser meio.
n igual a 1/4 passo 2 dividindo. E 256,64. Tá aí, ó. Quando eu pus lá 2, 256 é 2/8. 64 é 2/6. Tudo vira 2. Essa é a chamada, porque depois você vai perguntar quando é que eu uso a definição, que a aula que vem você vai ver que a gente não vai mais se agarrar à definição. É porque aqui vai estar um 7, aqui vai estar um 25. Não tem como eu fazer 25 virar 5 não vira 7, 7 não vira 5. Só que aí você vai ter outras coisas para usar. Mas aqui, eu não preciso de nada. Chama isso de N. 256 elevado a N tem que dar 64. 256 por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 2/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2/8 elevado a N igual a 2/6. 2 elevado a 8N igual a 2/6. 8N igual a 6. N igual a 6/8. Simplificando, 3/4. Resposta. Tá aí. Aqui, monte de raiz, mas visivelmente 3, 9 vira 3. Chama de N. Aplico a definição. Raiz de 3 elevado a N igual a raiz quinta de 9. Eu já vou pôr 3 ao quadrado. Raiz de 3 é 3 elevado a meio. Isto está elevado a N, igual a 3 elevado a 2/5. Índice vira denominador. 3 elevado a N sobre 2, igual a 3 elevado a 2/5. N sobre 2 é 2/5. Faço o 2 multiplicando. N igual a 4/5. Tá aí. Disse a vocês no ano passado, quando não aparecer base, se não tiver errado o exercício, a base é 10. Logaritmo decimal. Não preciso ficar colocando base no logaritmo. Esse também dá para fazer de cabeça. Basta lembrar potências de 10. Se você vai entrar no lado científico, potência de 10 é o que mais você usa. O que é 10.000, hein? 10/4? 10/4. Qual o número que eu elevo 10 para dar 10.000? 4. Sua resposta. Para não ficar toda hora, ó, chama isso de N. 10 elevado a N igual a 10.000. Aí, o que é 10.000? 10/4. N é 4. Esse é o valor do logaritmo. A mesma coisa aqui. Se bem que aqui não é base 10. Chama de N
0,01 elevado a n tem que dar 0,1234. 1. Agora começa. Trabalhar com decimal em logaritmo, por favor. Vocês adoram, às vezes, brincar com decimal, mas aí não consegue, às vezes, transformar na mesma base nunca. Gente, o que é 0,1? 0,01. 0,1 é um décimo. 0,01, um centésimo. Um centésimo, 1 sobre 10 ao quadrado, elevado a n. Isso daqui é 1 sobre... Se fosse uma casa, 10. 2 casas, 100. 3 casas, 1000. 4 casas, 10.000. É a quinta casa, 100.000. Que é 10 elevado a quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso dizer aqui que é 1 décimo ao quadrado elevado a n igual a 1 sobre 10 à quinta. Se eu quiser inverter a base para trabalhar com 10, fica 10 a menos 2. Eu já vou pôr menos 2n, igual a 10 a menos 5. Isso igual a isso, se menos 2n for igual a menos 5, multiplico por menos 1. 2n igual a 5, n é 5 meios. Tá aí, ó. E aí, vamos lá. Paciência, Wii. Chama isso de n. Zero vírgula 0,625 elevado a n igual a 0,125. Bom, isso vai dar, transformando em fração, 625 dividido por quanto, hein? Por quanto? 10.000? 10.000. Não são 4 casos depois da vírgula? 10.000. Elevado a n igual a 125 dividido por 1.000. 3 casos. Gente, o que é 625? Por 5 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. 5 à quarta, e 125 é 5 ao cubo. Então aqui esse primeiro é 5 à quarta dividido por 10 à quarta. Tudo isso elevado a n. Igual a 5 ao cubo dividido por 10 ao cubo. Gente, como os dois estão à quarta, eu posso falar que essa fração inteira está elevada à quarta. Vezes n, fica 5 décimos elevado a 4n. Aqui os dois estão ao cubo, fica 5 décimos elevado ao cubo. Direita igual a esquerda, 4n igual a 3. N igual a 3 quartos. Tá aí, ó. Tem mais? Tem mais. J. Raiz de raiz. Mas tudo é 7, ó.
7 elevado a n tem que dar isso. Raiz de 7. Raiz de 7. Bom, aqui você tem que começar a perceber. Nesse 7, você tem uma raiz. Já nesse outro 7, você tem duas raízes. Portanto, aqui é uma raiz quarta. Se eu fosse separar aqui, só para você visualizar a propriedade, está multiplicando, posso separar. Isso é uma raiz quadrada de 7, representando esse primeiro 7, vezes raiz de 7, que eu já vou pôr aqui raiz quarta de 7. Esse 7 tem duas raízes em cima. Aí, 7 elevado a n igual a 7 elevado a meio, vezes 7 elevado a 1/4. O índice vira denominador. Potente de mesma base multiplicando. Conserva a base 7. Soma os expoentes. Meio mais 1/4. Somar fração. NMC. 4. 7 elevado a n igual a 7 elevado a NMC é 4. Vai dar 2 mais 1. 3/4. Esse igual a esse se n for igual a 3/4. Aí, ó. Como eu disse, de logaritmo você não aprendeu nada a não ser o mecanismo da definição. É um número que eleva a base e dá um logaritmando. Aí, ó, estava parando no quinto. Isso daqui é uma coisa interessante. A gente ficou falando, aqui, ó, só para comentar, de exponencial, a matéria anterior. Era um gráfico, simplesmente algo que, se você aumenta x, aumenta exponencialmente, algo, vamos dizer, gritante. Em pouco tempo aqui, você perde o controle do número. Se é uma dívida, você perde o controle da dívida. Se é vírus, bactéria, disseminação, você perde o controle e todo mundo vai. Logaritmo, ele é diferente. Bem diferente, você vai ver no caderno 4. Uma curva assim, ó. O crescimento é quase imperceptível. Se você aumenta pouco aqui, você fala, não aumentou nada. Parece aí quando você quer receber um dinheiro. Aí quando você quer pagar, a sua dívida cresce. Mas quando você quer receber, parece que não aumentou nada. É um logaritmo. Uma coisa interessante, por isso que a gente fala assim, né? Por que é usado? Já percebeu o seguinte? Se de repente der um blackout, você acende uma vela, né? Para tentar iluminar, clarear um pouco. Aí você fala, eu vou dobrar 2 velas. Eu garanto o seguinte, a iluminação de uma, a outra, lógico, aumentou. Aí você não vai falar que é o dobro, eu consigo ver o dobro. Aí você põe 3, 4, 5. Você acende um maço inteiro de vela. E garanto que a iluminação não vai ficar boa. Tanto é que aí você começa, usa vela mesmo, que antigamente os antigos falavam, né? Uma lâmpada de 60 watts, falava 60 velas. Era o mesmo que acender 60 velas. Uma lâmpada de 60. De 90 velas. Nossa, o seu quarto ilumina um pouco mais, mas não é aquela coisa. 120 velas. Eu garanto que se você pôr num quarto hoje 120 velas, é nada. Perante o que a gente tem de estudo hoje. Né? Você pega um projetor simples, 3.000 lumens eles falam, mas seria, vamos falar velas, seria 3.000 velas vindo aqui direto. Porque às vezes você fala assim, não ilumina tanto, se não apagar a luz não fica boa a imagem. Certo?
E aí a gente fala, não é aumentar, tem que aumentar muito para você sentir. Som a mesma coisa. Quando você fala som, você tem uma caixa de som, nossa, que sonsaço. Você compra duas, você não dobra a quantidade de som. Lógico, aumenta um pouco. Compra 3, enche teu quarto de caixa de som. Só você escuta, mas não aumenta aquela coisa fenomenal que você fala, nossa, eu preciso de 1000 caixas. Luz em campo de futebol, você já percebeu? Quantos holofotes existem para iluminar o campo? Eu lhe garanto o seguinte, apaga um, ainda você consegue ver. De repente apagou um bloco inteiro. Certo? Se coloca mais, não vai iluminar mais. Quantidade é o correto. E aqui, ó, um exercício que eu parei a aula passada. Fala disso. Para calcular a intensidade luminosa L em lumens, a uma profundidade de x centímetros de um determinado lago, utiliza-se a lei de Beer-Lambert, dada pela seguinte forma: log de L sobre 15 igual a menos 0,08x. Gente, isso não é calcular nada, o cara te deu, é uma lei. Siga a lei. Agora você tem que entender, ele vai te falar. Esse L, o que é, esse X, o que é, vai te dar uma informação e te perguntar outra. Começa a perceber que a gente percebeu que vocês não estão vendo a interpretação. Qual a intensidade luminosa L? Ele quer L, intensidade luminosa, a uma profundidade de 12,5 centímetros. A profundidade não é dada em centímetros? Profundidade de x em centímetros? O que você vai ter que fazer? Vai, me diz aí. Tá meio que óbvio, hein? Gente, o que eu tenho que fazer? O x do 0,08 você coloca 12,5. É, só isso. E acha L, que é uma parte do logaritmo. Log de L sobre 15 é igual a menos 0,08. No lugar de x, coloco aí a profundidade que ele me deu, 12,5. Faço essa continha, não tem base, a base é 10. Quanto vai dar? 0,08 vezes 12,5. Dá 1. Menos 1, né? Essa conta, menos 1. Aplico a definição do logaritmo e corro para o abraço. 10 elevado a menos 1 é L sobre 15. Dez a menos 1 é 1/10. Multiplica em cruz. L, 10L é igual a 15. L, 1,5 lumens. Certo? Tá aí, ó. 1,5 lumens. Isso daí o cara tá vendo aqui, esse tipo de equação é quando você vê a água, teoricamente, densidade e profundidade de x metros de um determinado lago. Então a quantidade de luz a 12,5 centímetros seria como se tivesse lá 1,5 lumens para você. Você
conseguir ver um peixe, alguma coisa, a 12 centímetros, a água vai escondendo, dificilmente se vê. E agora as propriedades dos logaritmos. Gente, só dando uma introdução, eu vou passar para você 5 propriedades de logaritmo na aula 2. Certo? Depois a gente passa. Mas para você começar a perceber o nível dos exercícios que você vai começar a desenvolver a partir da aula de hoje. E aí você vai perceber a aula seguinte é só trabalhar com isso. Perceba você o seguinte, a ferramenta que eu te dei, que você trabalhou até agora, nesse exercício, seria um fiasco. Por quê? Acho que de cara dá para perceber, log de 14 na base 5. Você faz 14 virar o quê? Você faz 14 virar 5? 5 a primeira é 5. 5 ao quadrado é 25. Se eu continuar aumentando, aumenta mais que 25, eu não quero, eu quero 14. 5 a primeira é 5. 5 ao quadrado é 25. Eu quero que dê 14. Então vai percebendo aonde é que começa a entrar realmente logaritmo. 5 elevado a n igual a 14. O que eu quero é o número que eleva o 5 e dá 14. Eu não sei, de cabeça nem ferrando. Não é 1, não é 2, está entre 1 e 2, eu posso dizer isso só. E aí você fala, mas como que eu vou adivinhar, Shigeru? Assim como você vai começar a perceber num vestibular, numa prova, se não dá para trabalhar na mesma base, que era a nossa intenção e sonho sempre, o cara vai te dar informações. Não vai ser calcule simplesmente, considere que log de 2 vale o Azinho, poderia ser um valor numérico. Log de 3 na base 5 vale Bzinho. E log de 7 na base 5 vale Czinho. Então você vai ter que desenvolver isso daqui, através das propriedades que a gente vai apresentar, para você conseguir achar quem que é esse indivíduo N aqui. Com as ferramentas que o cara te deu, as informações que o cara te deu e as ferramentas que eu vou passar a vocês. E no mundo real também é assim. Você compra uma calculadora científica, eu lhe garanto o seguinte, só vai ter uma teclinha de logaritmo. Uma não, duas, mas a segunda a gente fala depois. A gente estiver bem avançado em logaritmo. Só vai ter essa teclinha lá, só uma. Como eu disse, vai ter duas, que a gente fala depois. É o logaritmo, que eu já disse a vocês, decimal. Não vai ter nem esse 10 quando a tecla é log. Mas você deve entender. Eu te dou a tecla log na base 10. E vai ter essa que é logaritmo neperiano. Só que isso daqui já já a gente viu. Cai aqui. Aonde? Não adianta ter uma calculadora científica se você não souber mudar de base. Por quê? Aqui deu base 5. Como é que só com a base 10 eu consigo calcular um log na base 5? Olha como que a tecnologia também vai te ajudar, mas você é obrigado, para usar ela, saber. Eu não sou obrigado a te pedir só na base 10. Você é obrigado a saber mudar de base para então usar a calculadora. Então vai começando a perceber que você vai trilhar uma matéria agora que você vai trabalhar em cima de valores. Você não vai ter a calculadora. Mas vai ter os valores necessários para calcular o que eu quero. Só que para isso você vai ter que desmembrar as propriedades. Comece a perceber nossa matéria. É aí que a gente entra. A gente volta já já, tem uma janelinha agora e a próxima aula é com vocês.
e entramos em propriedades. Certinho, gente? Já já a gente está de volta. Vocês estão quietos, hein? Vocês estão aí mesmo ou vocês estão fingindo, hein?